Vocês estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Hoje é igual o jogo de futebol. Vamos fazer gol no diabo o tempo todo. Amém? Vocês estão junto comigo? Não deixa eu desanimar não, irmão. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Uau! E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Vamos ler a próxima frase. 1, 2, 3. De novo. De novo. O que tem o quê? Mais uma vez. O que tem o quê? Uau. Diga comigo, ano do governo. Jesus governa. E diz a Bíblia que é com a chave de... o que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém... Essa autoridade vai ser transmitida para você nessa noite. A chave de Davi. Preste muita atenção, porque Davi, ele é muito mencionado na Bíblia. Na verdade, é o homem mais mencionado da Bíblia depois de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agora, olha que coisa tão forte. Você vai ver em Atos 15, verso 16. Coloca para a gente lá. Depois disto, voltarei. Lembra-se que estamos lendo o Novo Testamento, amém? Voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor. E todos os gentios, as 50 nações sobre quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Diga comigo, Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em o nome de Jesus, amém. Diga comigo, chave de Davi e tabernáculo de Davi. Queridos, Jesus aqui em Atos, o Senhor está falando que vai restaurar o tabernáculo de Davi, e que Jesus governa com a chave de Davi. Davi é o modelo de Cristo. Olha que coisa interessante. Diga comigo, Davi é o modelo de Cristo. Jesus está modelando o seu ministério, e a igreja é modelada no tabernáculo de Davi. Davi foi o homem que ele foi muito além do seu tempo. Ele edificou esse tabernáculo. Interessante que no Novo Testamento não diz que vai ser restaurado o tabernáculo de Moisés, nem vai dizer que vai ser restaurado o tabernáculo de Siló, de Josué ou outros, mas vai dizer que o tabernáculo que vai ser restaurado é o tabernáculo de Davi, e que Jesus governa com a chave de Davi. Uau! Então nós temos que aprender o que tem a ver esse tabernáculo. Eu quero começar dizendo que Davi foi o primeiro homem, primeiro rei, que também foi rei e verdadeiro profeta. E ele também era rei e era um adorador. Ele era rei, mas tinha intimidade com Deus. Ele era rei e ele escreveu profecias de Cristo. Uau, como nenhum outro profeta. Tem profecias de Davi que é muito mais profunda que as profecias de Isaías. Mas Isaías era só profeta, mas Davi era rei. Davi, ele conseguiu ver. Eu vou te dizer exatamente o que eu creio que aconteceu. Davi, ele viu a igreja. Davi viu a igreja. Tão profundo que eu vou te falar agora. Anota essa, pastor Kleber. Você que gosta de revelação, e você vai mandar para os seus amigos teólogos, para eles perguntar onde é que esse homem tirou isso. Davi viu o reino de Deus. Isaías também viu. Inclusive Isaías, ele é chamado do profeta messiânico. Os dois viram o reino. Os dois viram as nossas vidas. Os dois viram
a igreja atual que nós estamos hoje. Os dois viram a família do rei. Os dois viram. Só que o que acontece? Isaías não tinha nenhuma autonomia, sabe por quê? Porque ele só era profeta. Isaías não tinha dinheiro para edificar, não tinha autoridade para edificar, não tinha autoridade para governar, não tinha autoridade para colocar hierarquias. Porém, Davi não era só profeta, Davi era rei. Então, quando ele viu o que ele viu, ele começou a edificar no tempo dele o que era mais parecido com o reino que ele estava vendo no futuro. Davi viu um povo que era rei e eram sacerdotes. E aí você vai ver que Davi, ele tinha essa vontade de ser sacerdote. Saul tentou fazer o trabalho de sacerdote e Deus o matou. Saul afrontou os sacerdotes e Deus o matou. Davi, ele tinha essa vontade de ser rei e ser sacerdote, porque ele tinha visto o futuro. Diz a Bíblia que ele pediu para trocar as vestes dele, e ele pôs vestes sacerdotais. Ele vivia do lado do templo. Quando ele conseguiu, um dia que ele estava passando muita necessidade, vindo uma guerra, morrendo de fome, ele correu lá no templo, lá no tabernáculo, e comeu os pães da preposição, que era proibido, e Deus não matou ele. Davi, ele tinha esse interesse de ser sacerdote. O sonho de Davi era ser sacerdote. E ele chegou o mais próximo que um rei chegou para ser sacerdote. Se vestiu como sacerdote, viveu como sacerdote. Ele estava o mais próximo do sacerdote possível, porque ele viu o futuro, que o plano de Deus era ter um reino de reis e sacerdotes. Aleluia. Então Davi, com toda a autonomia que tinha, Davi sendo rei, Davi tendo todo o dinheiro que ele precisava, Davi tendo toda a autoridade que ele precisava, ele começou a edificar um tabernáculo. Davi, irmãos, era tão profético. Davi era um homem tão ligado no mundo espiritual, que ele escreveu o Salmo 100. Olha o Salmo 100, o tanto que é light. Pensa num homem, irmão, que devia estar tendo quase um arrebatamento de espíritos no mundo espiritual, provavelmente no meio do louvor. 110, põe o 110, Salmo 110. Vê se um homem, o nível de profundidade do mundo espiritual que ele estava. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ele viu uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho. Como que ele viu essa conversa? Papai do céu falou para Jesus. Disse Yahvé a Adonai: assenta-te a minha. Ele viu Jesus sentado à destra do Pai. Até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Olha o 2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza de Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Continua. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Ele está vendo o futuro, ele está vendo o reino. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade. Desde a madre da alva tu tens o orvalho da tua mocidade. Aí olha a conversa, ele vendo a conversa. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, era rei e... foi o único profeta que conseguiu visualizar o reino de hoje. Ele disse: Deus vai restaurar o reino de reis e sacerdotes. Então Davi era rei, mas brincava de ser sacerdote. Ele não podia. Ele chegava perto. Mas você e eu podemos. Davi não podia, mas você e eu podemos. Davi não podia, mas... Ei, você não está entendendo? Davi não podia, mas você pode ser rei e sacerdote.
Uau! Meu Deus! Sabe que... Deixa eu te falar uma coisa sobre Davi. Porque Deus ama tanto Davi, o único homem que a Bíblia diz que é o homem segundo o seu coração. Davi era pastor de ovelhas. Davi era um guerreiro. Davi, quando a gente pensa na palavra pastor, normalmente a gente pensa num homem frágil. Quando a gente pensa na palavra pastor, a gente pensa num homem tímido, num homem modesto, num homem sem muita ambição. Quando nós pensamos na palavra pastor, nós pensamos num homem que não tem muita ambição na vida, num homem com muita força, não é um homem de guerra. Nós pensamos num homem mais quieto, tranquilo. Davi não era esse pastor que você pensa. Davi matava leão na unha. Está na Bíblia? Tá. Davi matava leão na unha. Ele era diferente. Davi matava urso. E agora eu preciso que você entenda. Quando a Bíblia diz que Jesus tem a chave de Davi, é o modelo de Davi que nós seguimos, é o modelo de reinado que nós temos que seguir. Davi era um homem de guerra. Eu vou falar algo do seu pai que talvez você não sabe. O seu pai tem um título, um nome na Bíblia: o Senhor dos Exércitos. Você já viu um Senhor dos Exércitos ser fraco? Ele é o Senhor dos Exércitos. Outro nome de Deus: varão de guerra. Teu Deus é um Deus guerreiro. O DNA dos filhos de Deus é um DNA de guerra. Agora preste muita atenção. Eu vou juntar as duas coisas aqui para você entender. Dentro do modelo de Davi, dentro do modelo de Cristo, dentro do modelo dos profetas, está a paternidade espiritual. Ah não, 4 aleluias. Diga comigo, paternidade espiritual. Deixa eu falar um pouquinho sobre paternidade espiritual, porque é um tema relevante hoje, pouca gente entende. Houve um homem que foi entregue ao sacerdote Eli, uma criança. O nome dele era como? Samuel foi consagrado a Deus num tempo de decadência, num tempo que não havia profecia. Diz a Bíblia que a palavra de Deus era escassa naquele tempo, no tempo de promiscuidade, o tempo que o templo estava profanado, o tempo que os filhos de Eli estavam cometendo atos atroces dentro do templo de Deus, do tabernáculo de Deus. Então surge um homem chamado Samuel. Samuel era tão profundo, Samuel tinha uma intimidade com Deus tão tremenda, e Deus, então, através de Samuel, impartiu algo dentro do espírito de Samuel. E Samuel entendeu que o maior problema que existe na humanidade, quem quer saber qual é o maior problema da humanidade? Ele entendeu que o maior problema da humanidade chama-se liderança, falta de liderança. Ele viu que a liderança se corrompia e o povo se corrompia, os filhos de Eli se corrompiam e tudo se corrompia. E Deus disse para ele: filho, eu vou restaurar a liderança. Mas para Deus restaurar a liderança, Deus precisava ensinar para ele o modelo de liderança do reino. Pergunte para mim, apóstolo, qual é o modelo de liderança do reino? Só tem um modelo de liderança do reino na Bíblia, é o modelo de paternidade. Então, Samuel, entendendo que o que Israel tinha era o problema de liderança, se tornou juiz, profeta e sacerdote. O único homem que teve esses 3 títulos na Bíblia. E ele diz: agora eu vou começar a renovar a liderança. E ele cria uma coisa chamada escola de profetas. Jovens da nação,
venha até a escola dos profetas. Algumas das escolas dos profetas tinham até 100 homens. Eles construíam os seus próprios edifícios e moravam lá. E eles eram ensinados pelo profeta. E o primeiro profeta que criou uma escola de profeta se chamava Samuel. E qual era o modelo de liderança? O modelo de liderança não era o modelo grego que o Brasil tem. Pastor, qual é o modelo grego? O modelo que hoje o Ocidente absorveu de liderança. O modelo qual nós seguimos hoje, ele é grego e romano. É quando um mestre, um professor te diz assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quem aqui foi na escola e alguma vez chamou o seu professor de pai? Ninguém, não é verdade? Quem aqui foi na escola e você aprendeu que tinha que ser igual ao seu professor? Ninguém. Você aprendeu o quê? Vai na escola, pega o que você achar importante, o que não é importante, só passa na prova e segue o seu caminho. Nenhum professor que você teve na sua vida, hoje é o modelo que você está seguindo. Você só foi lá para absorver informações. Quem criou esse modelo? A escola grega e a escola romana. Mas qual é a escola de Deus? Na escola de Deus, você vai ter um líder e ele será um pai espiritual para você e você vai imitar o que ele faz. Por isso que Paulo dizia: sejam meus imitadores. A escola hebraica, ela é definida por paternidade, porque Deus não criou nenhum outro modelo na Bíblia, a não ser o modelo da família. Então, quando Samuel vai criar um modelo de escola, ele cria uma escola baseada em quê? No modelo de Deus. Eu vou ser pai, vocês vão ser meus filhos. E como que os profetas chamavam Samuel? De pai. Qual era o título daqueles jovens e homens que moravam lá e estudavam lá? Diga comigo: filhos dos profetas. Eu vou ler alguns textos, porque tem gente que está com a cara de perdido. Parece que eu estou falando japonês aqui. 2 Reis 4:1, só para vocês verem, só para confirmar o que eu estou falando. E uma mulher, interessante que eles não faziam celibato, viu? Mas eles casavam. E uma mulher das mulheres dos filhos dos... Ou seja, essa mulher viúva, ela era casada com um dos filhos dos... Ou seja, era um desses homens que aprendia com os profetas. E ele era chamado de filhos. Como que Eliseu chamava Elias? Quando Elias estava subindo, como que foi? Ele chamou? Meu pai, meu pai. Era tão forte paternidade, porque Deus não aceita nenhum tipo de liderança que não seja no modelo de paternidade. Todo modelo de liderança que não é paternidade é falido e vai cair. Por isso muita gente está machucada, porque eles estiveram em modelos de igreja onde em vez de ter um pai, eles tiveram um chefe. Em vez de ter um pai, eles tiveram um faraó. Em vez de ter um pai, eles tiveram um carrasco. Diga comigo: no tabernáculo de Davi, Deus vai restaurar a paternidade. Vou continuar lendo, porque parece que gente que nunca leu a Bíblia. Quem lembra da história do machado que flutuou? De quem era o machado? Diga comigo: o machado pertencia a uma escola de profetas, que estavam ampliando a escola. Eles estavam com o machado, cortando madeira, para ampliar a escola de profetas. E quem que eles chamaram para resolver o problema? O pai que Eliseu. Ô pai, o machado caiu na água. Vamos ler o texto, porque eu acho que vocês não leram isso aí. 2 Reis 6:1, vamos ler lá. Só para vocês aprenderem. Quem está aprendendo alguma coisa? E disseram os filhos dos... Quem disse? A quem? Eis que o lugar que habitamos diante da tua face. Ei, eles moravam onde? Diante da tua? Eles chegaram para Eliseu e falaram assim: a casa que nós moramos
diante da tua face, porque é onde nós aprendemos os ensinamentos do Senhor. A nossa escola, a nossa exousia, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para... Então, eles foram lá colher madeira para fazer um lugar maior. E disse ele, ide. Aí o pai disse o quê? Então vai, vocês vão lá colher madeira lá. 3. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que derrubando um deles uma viga, irmão, sempre tem um que deixa... O ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu Senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. Aplauda o Senhor por essa palavra. 2 Reis 13:14. Sabe quem eram os pais da nação de Israel? Diga comigo, os pais nunca foram os reis, sempre foram os homens de Deus. E Eliseu estava doente da enfermidade que morreu. E Jeoás, quem era Jeoás? Desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Ainda usou o mesmo termo que ele tinha usado para quando Elias subiu. Ele estava dizendo, meu pai, eu sei que tu vai subir agora também, mas eu quero o que o Senhor tem para me dar. O rei chamava o profeta de... Ok. Presta atenção. Quem ungiu o rei Davi? Quem ungiu o rei Davi? Quem ungiu o rei Davi? Então, Davi absorveu a visão de Samuel de paternidade, de escola de profetas. E sabe qual que era o lugar favorito de Davi? Escola de profetas. Davi frequentava a escola de profetas. Davi, da onde você acha que ele virou profeta? Você sabia que lá em Atos capítulo 13 diz, Davi profeta? Então Davi era o quê? E eu, como eu disse, um dos maiores profetas que já existiu, porque o livro dos Salmos tem profecias que nem Isaías captou tanta profundidade. Agora Davi, ele é o modelo que nós temos que seguir. Porém aperfeiçoado, porque ele não conseguiu ter tudo que ele só viu. E ele tentou modelar. Então o que ele modelou? A paternidade de Samuel. Ele disse, então entendi. O que Deus quer são líderes que sejam pais, porque todo mundo estava cansado de líderes que eram somente reis, líderes que eram faraós, líderes que tinham o povo como servos. Mas Davi entendeu, Deus quer líder que seja pai. Ele absorveu a paternidade de Samuel, ele absorveu o que ele tinha aprendido na escola de profetas. Quando Davi foi perseguido, quando Davi fugiu de Saul, porque Saul queria matá-lo, porque aqui nós vemos os dois tipos de liderança. A liderança de Saul, que é a liderança que não tem paternidade, que compete com aqueles que estão debaixo dele, porque não todo mundo que está debaixo dele, que aparece um pouco mais, ele abafa porque ele tem medo. Mas na paternidade é o contrário, a glória do pai é que seus filhos sejam maiores que eles. Por isso Jesus disse, vocês farão obras ainda. Agora preste atenção. Diga comigo, a glória do pai é ter filhos maiores do que ele. Davi absorveu a paternidade de Samuel. A paternidade de Davi não vinha de Jessé, porque Jessé o tinha rejeitado, mas Samuel o tinha aceito. Davi era um jovem rejeitado. Davi era um jovem que não tinha futuro. Sabe quem deu futuro para ele? O homem de Deus. Quando chegou a vez dele de ser líder, ele fugindo de Saul, ele tinha a unção de Deus. Ele escondeu numa caverna chamada caverna de... Quando ele escondeu na caverna de Adulão, ele já conhecia Samuel, já conhecia a escola de profetas, ele já era um adorador, ele já tocava louvores. Ele transformou a caverna de Adulão numa escola de profetas.
E ele disse: eu vou ser pai de vocês. Assim como Samuel me adotou, eu sendo rejeitado, vocês que são rejeitados, eu também vou adotar. Diz a Bíblia que os homens que chegaram até Davi eram homens endividados, eram homens depressivos, eram homens que não tinham futuro, eram homens que eram rejeitados pelas suas famílias, eram homens que não tinham sobrenome bonito, eram homens que a sociedade não dava nada. Mas Davi disse: eu vou fazer por vocês o que Samuel fez comigo. Por que eu disse que o maior problema da humanidade é a falta de liderança? Porque aqueles homens eram depressivos, endividados e não tinham futuro, não porque não tinham potencial, mas porque não tinham um pai. Muitas vezes a tua vida está indo de mal a pior e você nunca conquistou nada na vida, e você não tem propósito na vida, e você não consegue ver os dons que você tem, porque quem te revela isso é teu pai. E Davi começou a dizer para eles: vocês podem, vocês são, vocês têm, eu vou mostrar para vocês o que está dentro de vocês. E ele começou na caverna de Adulão a forjar homens. Davi era um homem experimentado, já tinha matado Golias, já tinha matado o urso, já tinha matado o leão, e as histórias de Davi inspiraram aqueles homens. E sabe o que Davi falava para eles? Vocês farão obras ainda maiores. Aí a Bíblia vai dizer que você acha que é lindo a história de Davi, porque Davi matou Golias, e a gente fica aplaudindo, matou Golias. Irmão, espere um pouquinho para você ver o que os valentes deles fizeram. Um dos valentes de Davi, diz o texto bíblico, que sozinho, diga comigo, sozinho, Josebe, ele matou sozinho 800 homens de uma vez só. Já fez mais do que Davi, você não? Outro valente de Davi, diz que ele estava defendendo uma terra onde tinha sido plantada lentilhas. Diz que ele ficou no meio daquela plantação, pegou a sua espada e a defendeu o dia inteiro, matando todo mundo que queria invadir aquele lugar. E diz o texto bíblico que aquela espada, Eleazar, grudou na mão dele. E ele matou tantos homens que foi incalculado o nome de número, foi mais de 800. Diz a Bíblia que o povo tinha fugido, ele ficou sozinho defendendo aquele lugar, sozinho. O povo tinha feito o quê? Quando ele terminou de matar todo mundo, diz a Bíblia que o povo voltou só para pegar os despojos daqueles mortos. Será que os homens de Davi eram bravos? Vou dizer uma coisa para você. Você não é um endividado. Você não é um depressivo. Você não é um sem futuro. Você precisa achar o teu pai espiritual, que vai te treinar, que vai ensinar você a lutar, que vai ensinar você a orar, que vai ensinar você a jejuar, que vai ensinar você a ganhar dinheiro, que vai ensinar você a reinar. Eu venho dizer uma coisa: eu não vim para Balneário Camboriú abrir uma igreja legal, de música legal, com parede legal. Eu vim ser um Davi, eu vim forjar homens de caráter, eu vim forjar guerreiros que vamos conquistar 50 nações. Uou! Meu Deus! Davi era corajoso. Davi era corajoso. E como eram os homens que estavam debaixo dele? Tudo que você conquistou até hoje é porque você está refletindo o teu líder. E se você não conquistou nada até hoje, ou o teu líder não vale nada, ou você não tem líder. Não vou nem repetir. Repito. Tudo que você conquistou até hoje é porque você reflete o teu líder. E se que você não conquistou nada até hoje, é porque o teu líder não vale nada, ou porque você não segue ninguém. E não venha dizer que você me segue se você passa mais tempo assistindo outros pastores do que me assistindo. Se porque está chovendo você não vem no culto. Se porque está assim, eu não tenho dinheiro de Uber. Ei, meu querido, quem quer ser forjado, vai ser forjado. Quem quiser virar guerreiro, vai virar guerreiro. Quem quiser conquistar, vai conquistar. Porque aqui não falta liderança, aqui não falta palavra, aqui não falta poder, aqui não falta autoridade.
filhos aqui para provar. Tudo com cara de leão. Olha aí para os meus filhos, cara de leão. Tem essa cara de cordeirinho, de macaco com a boca chupada. Cara de leão. Deus gosta de gente guerreira. Eu imagino Deus ficava assistindo lá Davi matando o leão, matando o urso. E Deus falava, é assim que eu gosto. Quando Deus assiste a sua vida, Ele vê o quê? Medo? Ai, não tem como, não posso, não tem jeito, não tem dinheiro, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Ah, toma jeito. Deus quer ver gente guerreira. Pastores, eu tenho uma palavra para vocês que estão aqui. Você só vai conquistar a tua cidade se você for corajoso, se você for valente e decidir matar o gigante que está na tua cidade. Você vai voltar para a tua cidade, pastor, e tu vai chegar lá e vai dizer assim: eu vou fazer o maior evento dessa cidade. Eu vou fazer uma cruzada de milagres aonde ninguém fez. Eu vou botar um cartaz: venha ser curado. É impossível você não ser curado. Ai, tem que ser macho, tem que ter coragem, tem que confiar em Deus. Vai alugar um prédio novo e bota na conta de Jeová. Sabe por que Deus me deu o que Ele me deu? Não é porque eu fico quietinho no meu canto louvando a Deus, aleluia, aleluia, não. É porque eu parto para cima, eu vou onde ninguém vai, eu faço o que ninguém faz, eu entro onde ninguém quer entrar, eu organizo o evento que ninguém quer organizar. Não tem tempo ruim, eu trabalho às 3 da manhã, 1 da manhã, é 21 dias. Me diz quem faz 21 dias, me diz quem faz 21 dias. Não tem tempo ruim não, meu filho. Eu não fico passeando na praia de Balneário Camboriú, irmão. Tem 2 anos, 3 anos que eu não vou nessa praia. A minha praia é expulsar demônio, curar enfermo, ganhar alma. Eu não sou pastor boêmio. Pastor boêmio, ele põe aquele chapeuzinho. Cara de leão. Paulo era bravo, irmão. Vou falar uma coisa aqui que eu não era para falar, mas eu vou falar. O que Deus espera de um pastor? Vou te falar o que Deus espera de um pastor. Deus espera que um pastor, quando veja um lobo, arranca a cabeça do lobo. Pastor, Deus não te ungiu para você pastorear lobo. Deus te ungiu para arrancar o coração do lobo ainda batendo. Ai do lobo que vem pegar a ovelhinha. A Bíblia diz que Davi matava o leão e o urso quando vinha pegar o cordeirinho. Hoje os pastores, quando entra um lobo na igreja, larga na mão dele os ovelhinhos, os cordeirinhos, e sai correndo. Faz vista grossa e diz assim: é o Senhor quem tira. Que fique muito claro, nessa igreja nós não temos medo de expulsar pessoas. E eu vou falar algo para o teu coração ficar bem curadinho. Pergunte para mim, apóstolo, qual é o critério para expulsar alguém? Muita atenção. Se você está destruindo a sua vida, nós vamos cuidar de você. Nós vamos te ajudar. Nós vamos te ensinar, por favor, não destrua a sua própria vida. Se você for sentar na minha casa, eu te convidar para um almoço, e você pegar um pouco de álcool, jogar em cima de você e começar a tacar fogo em você, eu vou pegar água, eu vou apagar o fogo e vou falar: pelo amor de Deus, não faça essa loucura. Mas se você for na minha casa e tacar álcool nas cortinas da minha casa e começar a pôr fogo, meu irmão, você vai sair com tanto tapa na orelha.
Vou pegar aquela cortina, vou te estrangular e te jogar para fora. Então preste atenção. Enquanto você está pondo fogo na sua vida, eu vou te ajudar a apagar o fogo. Agora, se você vem botar fogo nas cortinas da igreja, vem trazer fofoca, vem roubar os irmãos, vem causar problema, vem dar falsa profecia, eu vou te chamar. Aqui não, meu querido. Aqui tem um pastor com cara de leão. Ai, quem que ele acha que é? O pastor. Vem montar pirâmide aqui para você ver. Vem dar golpe aqui para você ver. Vem dar profecia. Aqui tem pai. Davi era guerreiro. Paulo era guerreiro. Deus mandou uma mensagem para a igreja e disse assim: por que tolerais ainda esta Jezabel aí dentro? Pastores, por que toleram Jezabéis? Falsa profetiza, que seduz aos homens. E quem não conhecia a família do reino ainda, para profetizar na minha igreja, eu preciso julgar a tua profecia. Ah, pastor, está na Bíblia. Se você andar profetizando por aí, dando direcionamento para minhas ovelhas, sem eu saber o que você está falando, eu vou te pegar ali na porta. Pastor, você é contra a profecia? Não. Profetizou? Apóstolo, profetizei para o irmão que ele está indo para os Estados Unidos. Eu posso te dizer: olha, irmão, é de Deus, porque Deus já confirmou isso no meu coração. Parabéns, você é profeta. Olha, irmão, essa profecia não é de Deus. Vamos, orar um pouquinho mais. Amém. Agora tem gente que anda profetizando aí: olha, irmão, eu senti no meu coração que tu vai me dar R$1.000. Ah, irmão, eu estou sentindo no meu coração que tu vai abrir outra igreja aqui em Balneário. Eis que eu te digo de mim mesmo: tu largarás o teu marido e ficarás comigo. É demônio. Ei, posso te dar um conselho? Nunca fica numa igreja onde o pastor é frouxo. Nunca fica numa igreja onde o pastor não tem autoridade. Fica no lugar onde tem um pai, onde tem um homem sério, onde ele vai cuidar de você de verdade. O modelo de Davi era o modelo guerreiro. A Bíblia vai dizer que Davi lutava 1 dia, 2 dias, 3 dias sem dormir. Quantas vezes eu e o Lucas estamos 2, 3 da manhã trabalhando? Pastor, como é que é isso? Deus não me ungiu para me ficar dormindo. Não está na hora de dormir. Não conquistamos as nações ainda. Quem está entendendo? É guerra, irmão. Guerra por território. Davi conquistou mais territórios que qualquer outro. Sabia disso? Vou falar uma coisa para você. Quando Davi assumiu o reinado, nem Jerusalém era de Israel ainda. Acho que você não me pegou. Jerusalém não era de Israel. Jerusalém era dos jebuseus ainda. Davi teve que conquistar Jerusalém. Teve que arrancar os jebuseus. E lá, olha para você ver. O que é Jerusalém? É o centro. É a capital. É o lugar mais importante. Preste atenção. Quando Deus unge um homem de Deus, ele vai tomar posse do lugar principal. Ele vai tomar posse do que é. E pastores, prestem atenção. Vocês terão as igrejas que vão tomar posse da cidade de vocês. Vocês serão o epicentro do avivamento da cidade de vocês. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Eu vou explicar de outro jeito aqui, porque eu acho que tem gente que não me conhece ainda. E quem já ouviu essa história, finge que nunca ouviu. Davi e Golias estavam lá. Antes de Davi enfrentar Golias, 40 dias, Golias zombando do povo de Deus. Quantos dias? Deus fez alguma coisa? O povo orava, sim ou não? Eles não eram crentes? E Deus matava o gigante?
Não. Porque Deus nunca inicia uma ação. Na Bíblia você vai ver que o céu não age, o céu reage. Ninguém agia, Deus não reagia. Aí Davi olhou para aquele gigante e olhou no olho dele, provavelmente olhando para cima assim: hoje mesmo eu te matarei, entregarei as tuas carnes às aves dos céus e às bestas da terra. Se fosse em 2024, ele vai assim: hoje eu vou dar tuas carnes para o urubu. Por isso que ele falou: o urubu vai comer teus róis. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Até aquele momento, irmão, não estava acontecendo nada lá no céu. Deus estava lá ouvindo louvor dos anjos. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Os anjos cantando. 40 dias Deus não ouviu nenhuma oração. Me pergunte por quê, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. De repente chega um anjo com um iPad. Senhor, olha isso. Um menino diz que vai contra o gigante e diz que vai no teu nome, Senhor. Quando o Senhor olhou, Deus levantou do trono e disse assim: não. Nós faremos o Senhor se levantar do seu trono em Balneário Camboriú. Vamos fazer algo tão grande que Deus vai olhar do céu e vai dizer: não! Até que enfim alguém acreditou. Até que enfim alguém vai fazer alguma coisa. Até que enfim alguém vai construir um templo para 12 mil pessoas. Até que enfim alguém vai fazer uma cruzada. Até que enfim alguém vai construir a escola. Até que enfim alguém vai fazer a universidade. Até que enfim alguém vai fazer a maior ONG. Eu sinto que Deus está na metade do caminho para se levantar. Você está se levantando. Diga comigo: no modelo de Davi está a paternidade, a unção do guerreiro, a unção de conquista, a unção da guerra. Você precisa conhecer hoje o Senhor dos Exércitos, o poderoso guerreiro. Jesus aparece no Novo Testamento, lá em Apocalipse. Ele é o leão da tribo, e ele também é o Cordeiro de Deus, mas ele também é leão. Muita gente até hoje só conheceu o Cordeiro. Muita gente até hoje só tem ouvido falar que Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus é o Cordeiro que morreu. Jesus é o Cordeiro que morreu. Jesus é o Cordeiro que morreu. Quem já ouviu a mensagem que Jesus já morreu por você? Então, se já ouviu, agora eu vou pregar para você: Jesus é o leão da tribo de Judá, que trouxe o reino dele para a terra, para destruir principado, potestade, toda enfermidade, toda artimanha do diabo, toda obra do Satanás, toda pobreza, toda miséria, toda escassez, toda depressão, toda angústia, para tomar territórios, para conquistar nações. Esse eu vim te apresentar hoje. Você já conhece o Cordeiro? Eu vim te apresentar o leão. Sabe como é que eles vão reconhecer vocês? Quando eles verem a sua cara. Mas rapaz, esse cara tem cara de leão. 1 Crônicas 12:8. 1 Crônicas 12:8. E os gaditas se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto. Valentes, homens de... Para quê? Qual que é o meu trabalho, irmão? Fazer você virar um homem ou mulher de guerra. Para quê? Armados com escudo e com lança. E os seus rostos eram como os rostos de leões. Sabe o que eles vão dizer? Eu acho que você é da família do reino, porque tu tem cara de leão. Não, mais cordeirinho.
cara de leão. Olha aí pra cara do Leandro, cara de leão. Olha pro Anderson, cara de leão. Olha a cara do rival, olha cara de leão. Olha o pastor da... Quem está pronto para fazer o que ninguém fez? É bom que o nosso futuro prefeito esteja aqui. Prefeito, nós vamos tomar essa cidade para Jesus Cristo. A praia de Balneário Camboriú, as ruas de Balneário Camboriú, os terrenos que não foram edificados ainda, pertencerão ao nosso Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. O Senhor não vai governar como cordeirinho, vai governar como rei, vai governar com cara de leão. Não vai baixar a cabeça para ninguém. Vai dizer: essa cidade pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é meu território para o Rei. Não se intimide por nada. Maior é o que está contigo que o que está no mundo. Senta. Deus não é passivo. Jesus não era passivo. Tem gente que pensa que Jesus era um hipster que andava na praia de chinelo. Jesus chegou no templo dando-lhe picuda. Jesus chegou no templo derrubando tudo, chicote, e falou: na casa do meu pai não tem essa baderna. Sabe o que Deus está fazendo? Deus vai levantar pastores que vão acabar com essa baderna que está acontecendo no Brasil, com essa baderna que está acontecendo nas igrejas. Está precisando de uma nova autoridade no Brasil. Essas igrejas estão virando um covil de lobos, porque está faltando líder, está faltando pai. Quando Deus levante de novo os pais dessa nação, quando Deus levante de novo homens sérios dessa nação, essa baderna vai parar. Por todo lado a gente ouve escândalo, por todo lado a gente ouve corrupção, mas Deus disse que ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos, e nós vamos restaurar o tabernáculo caído de Davi, nós vamos restaurar a adoração no Brasil, nós vamos restaurar o pastorado no Brasil, nós vamos restaurar o apostólico no Brasil. Escute, nós vamos levantar de novo o tabernáculo caído de Davi. Sabe por que está uma baderna? Quem já viu o filme americano? Quando o papai e a mamãe viajam e fica só as crianças em casa. Alguém já viu o filme americano? Um adolescente fica em casa sozinho, um jovem fica em casa sozinho, o que ele faz? Faz festa e chama todo mundo. Aí você já viu que no meio do filme chega o pai no meio da festa? Chega antes. Quem já viu esses filmes? Quem já viu essa cena? Ainda que você não tenha visto, consegue imaginar essa cena? A bagunça que vira. Sabe por que a igreja brasileira está essa baderna? Porque os pais abandonaram a igreja. Hoje nós temos um mando de criança pastoreando que diz assim: não me chame de pastor, me chame de Pedro. Eu sou só mais um entre vocês. Eu não, irmão, por favor, não precisa dizimar, não precisa ofertar, não precisa largar o pecado, não precisa deixar o mundo, não precisa. Ei, toma jeito, pastor. Deus te mandou ser um pai, e o pai que ama corrige, o pai que ama tem autoridade. Eu sou mais um entre vocês, eu não sou pastor. Sou apenas mais um servo como você. Por isso que está essa baderna. Quem sou eu para julgar? Não olhe para mim, eu sou falho. Então cala a boca e desce do púlpito. A Bíblia diz: se você não tem moral, então desce. Porque a Bíblia que eu leio diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Orem como eu oro, jejua como eu jejuo, tenha santidade como eu tenho santidade. O dia que eu chegar aqui e falar: irmãos, é o seguinte, não me imitem mais, não olhem mais para mim, eu vou renunciar, vou virar empresário, vou fazer outra coisa. O tabernáculo caído de Davi precisa ser restaurado. A chave de Davi precisa ser reestabelecida.
Pastor, você não tem medo que as pessoas não gostem de você? Não. Só não gosta de mim quem é rebelde. Só não gosta de mim quem não gosta de autoridade. Só não gosta de mim quem não gosta de cura, milagre, unção, poder, palavra, autoridade, conquista. Quem não gosta de mim, tem gente que é medíocre, que gosta de coisa pequena e tem medo da unção de Deus. Quem está entendendo? Deus não me chamou aqui para te agradar. Você não paga minhas contas? Eu sei quem me chamou e quem paga minhas contas. Eu sei quem me respalda e deu a unção que eu tenho. Eu sei porque quando eu oro, o cego vê, o coxo anda, o mudo fala, o surdo ouve. Porque eu agrado a Ele. E comigo no modelo de Davi. Precisamos restaurar a paternidade, o espírito de guerra. Agora outra coisa que Davi restaurou, diga comigo, a adoração. Diga comigo, a unção profética. É isso que tinha no tabernáculo de Davi. Diga comigo, tinha pai, tinha o profético, o espírito de conquista e a adoração profunda. Davi foi o primeiro homem que de fato juntou o profético com a música, com a adoração e criou o tabernáculo de Davi. Enquanto cantavam, adoravam, aleluia. Enquanto salmodiavam, diz que o Espírito Santo descia sobre eles. Sabe com quem que ele aprendeu? Na escola dos profetas. Não foi Eliseu que disse que ele queria profetizar? Ele disse, tragam para mim um tangedor, um músico. Nós vamos restaurar também, igreja, a música que está conectada com o céu. Música de verdadeiros adoradores. O tabernáculo será restaurado. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa de um pai espiritual. Você escolhe até onde você quer ir. Você sabia que Jesus não inventou o batismo? Você sabia que João Batista não inventou o batismo? O batismo naquele tempo era uma prática comum. E os mestres daquela época, todos batizavam. E o que representava o batismo? Lembra que eu falei que nós não somos da escola grega, nós somos da escola hebraica, da escola bíblica, da escola de Samuel. Então preste atenção. A escola hebraica do tempo de Cristo era a seguinte: um mestre, um rabi, alguns discípulos ele chamava, mas a maioria decidia segui-lo. E qual era o ritual de iniciação para seguir o mestre? Batismo. O batismo significava o seguinte: antes do batismo de arrependimento bíblico que nós seguimos hoje, o batismo que havia antes de Cristo era: eu vou ser batizado por ti, declarando que eu, assim como eu nasci de água, das águas da minha mãe, eu vou sair dessas águas num novo nascimento, para ser o teu seguidor. Deixarei de viver para mim, deixarei de ser eu mesmo e serei o teu imitador. Eu me submerjo em toda a tua doutrina. Jesus tinha pecado? Então por que ele se batizou? Jesus estava dizendo: eu me submeto a toda a doutrina de João Batista, porque o que ele está falando é verdade. Eu me submeto à sua paternidade, eu me submeto à sua autoridade, eu seguirei os seus ensinamentos e continuarei os seus ensinamentos. Inclusive, Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem que eu sou? Alguns diziam que ele era João Batista ressuscitado. Jesus era um imitador de João Batista. Jesus disse: eu me submeto para ser o que o Senhor ensinar. Depois Jesus criou o batismo do arrependimento para sermos igual a Cristo. Então preste atenção. E aqui vem para a gente encerrar. Quer saber qual é o segredo? Quer saber qual é o tesouro? Vocês querem que eu fale o segredo? O maior segredo, a coisa mais rara que existe na terra, é você descobrir quem é o ungido.
Europa, sabe qual que é o problema da Europa? Que não achamos ungidos. Sabe por que tem cidades que não acontece nada? Porque não há ungidos. Sabe por que a caverna de Adulão deu certo? Porque Davi era um ungido. O segredo não é ir aonde está o palácio. O segredo é achar. O ungido não estava no palácio. O ungido estava na caverna. Jesus, quando foi iniciar o ministério dele, ele não foi no palácio, nem foi no templo, nem foi na sinagoga, porque o ungido não estava no templo, não estava na sinagoga, nem estava no palácio, estava no deserto. Se algum dia você achar um ungido, você achou o maior tesouro da terra. Se algum dia você achar um ungido, se converta em filho dele, se batize na doutrina dele, jure a tua lealdade a ele, seja forjado por ele, e de ser um mero dom ninguém, endividado, depressivo, ele pode te transformar num guerreiro que vai matar 800 num dia só, que vai tomar a sua cidade para Cristo, que vai fazer proezas para Deus. Escute, eu já achei quem é o meu ungido, eu já achei quem é meu pai, e a unção que está nele escorre sobre mim. Você não precisa de um pai espiritual para ser crente, você não precisa de um pai espiritual para ir para o céu. É uma opção, irmão. Ninguém é obrigado a ter um pai espiritual. Inclusive você pode congregar aqui e ninguém está obrigado a ser meu filho. Você decide o nível que você quer ir. Você pode simplesmente vir aqui, bater cartão, cumprir com Deus. Você pode me chamar do jeito que você quiser. Você pode falar assim: o pastor da igreja, família do reino. Tem gente aqui que eu sou o pastor da família do reino. Tem outros que eu sou meu pastor. Já mudou, né? Quem está pregando para você agora? O pastor da igreja ou o seu pastor? Você decide. E para alguns eu sou pai. Pastor e pai, as duas coisas. Mas você que escolhe até onde você quer ir. Presta atenção. Eu não quero vocês me chamando de pai. Fica até esquisito os visitantes falando: me chamando um homem de pai. Seja no teu coração. Me chame de apóstolo, de pastor. Sabe o que está acontecendo hoje? Tem gente virando filho de coach. Como que eu sei? Porque quem tem o DNA fala e se comporta como seu pai. Não precisa falar que o meu filho é meu filho, basta você olhar para ele e você falar: rapaz, mas como parece com o apóstolo? Tem gente que não tem nada a ver com o pastor e tem tudo a ver com o coach. Imagina você chegar no final da tua vida e dizer: o meu DNA era do coach. Terminei a vida, você tinha uma Bíblia na tua cara, mas em vez de aprender Bíblia, você aprendeu PNL. Em vez de aprender Bíblia, você aprendeu vendas. Em vez de aprender vida, você ficou alimentando um coach a vida inteira, comprando os cursos dele. Pastor, o senhor é contra? Não. Tenha ele como um mestre. Tenha ele como alguém que te ensina vendas. Tenha ele como alguém que vai acrescentar alguma coisa para a tua empresa. Mas ache quem vai ser o homem de Deus que vai te guiar para a terra prometida. Um coach nunca vai te dar uma chibata como eu estou te dando agora. Preste atenção. Se Jesus fosse pastoreado por um coach, ele chegasse para o coach e falou: coach, é o seguinte, o que eu faço da minha vida? O coach ia perguntar para ele assim: o que você sabe fazer? Não, eu sou carpinteiro. Então, com as minhas técnicas, eu farei de você o maior carpinteiro da Judéia. Vou te ensinar todos os métodos de venda. Mas Jesus não procurou um coach para ser pastoreado. Ele procurou o profeta.
E o profeta não disse para ele que era carpinteiro. O profeta olhou para ele e disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro de Deus, tu és o que tira o pecado do mundo. Só o teu pai espiritual, profeta, vai revelar quem você é em Cristo. Só Ele vai tirar o teu DNA de Deus dentro de você e fará de ti tudo para aquilo que você de verdade nasceu para ser. Talvez você está tão contaminado com essa igreja moderna por aí que você está assustado com essa pregação. Você está tão acostumado com a hipergraça, está tão acostumado com a igreja descolada, está tão acostumado com um pastor frouxo que nem se diz pastor, que diz: me chame de João. Não precisa tomar minha palavra. Lê isso aqui, um pouquinho, você vai ver. Desliga o Instagram e vai ler a Bíblia para você ver. Confere cada palavra que eu estou te dizendo, se não está na palavra de Deus. Eu não quero essa coisa melosa, não quero essa coisa. Eu quero que você entenda que você tem um DNA espiritual, que eu estou aqui para forjar em você um homem e uma mulher de Deus de conquista. Hoje Deus vai anular toda a pobreza, miséria, escassez, depressão, endividamento na sua vida. Deus vai tirar você, vai fazer você um guerreiro, uma guerreira, um conquistador, uma conquistadora. Nós vamos levantar um tabernáculo de Davi e Deus vai entregar a chave de Davi nas suas mãos. Quem está preparado? Fique em pé nessa noite poderosa. Diga comigo: Deus está restaurando o tabernáculo de Davi. Vamos ver as coisas que tiram o tabernáculo de Davi. Diga comigo: paternidade, adoração, espírito de guerra, toma de território, a unção profética. E sabe o que é o tabernáculo de Davi? Nada mais, nada menos que a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que a igreja de Jesus Cristo tem que ter? Diga comigo: paternidade. Leia o Novo Testamento. João sempre está dizendo filhinhos, 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 filhinhos. Paulo sempre está dizendo filho, 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 filho. Paulo dizia: sejam meus imitadores, forjando filhos. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Eu vou falar o que Deus mandou eu falar agora, com você em pé. Salmos 108:13. Salmo 108:13. Em Deus faremos proezas. Deus mandou dizer isso para você hoje. Nós não estamos aqui para ser uma igreja legal. Nós não estamos aqui para ser a igreja da modinha. Faremos proezas. Se prepare, porque nós encheremos muitos estádios com as maiores cruzadas de milagres que o Brasil já viu. Eu me vejo como na caverna de Adulão. Davi dizia: nós vamos reinar, nós vamos governar, nós vamos tomar Jerusalém. Tem dois tipos de pessoas na caverna de Adulão: aqueles que acreditam e deixam ser forjados, e aqueles que dizem: rapaz, esse homem é doido, esse homem é maluco. Deus só precisa de um louco, irmão. Deus está atrás de um louco que acredita. Eu decidi acreditar. A vida é curta demais para ficar esperando a coisa acontecer. Vamos fazer ela acontecer. Vocês estão preparados? Irmãos, nós vamos ampliar a escola. Nós vamos crescer. Nós vamos tomar território. Nós vamos ter 50 ônibus. Nós já temos 2, nós vamos ter 50. Nós vamos ter lugar para 3.000. Agora eu vou aumentar 5.000 jovens morando no nosso Instituto de Formação e Capacitação Ministerial. Descendente
Deus mandou eu falar. Agora eu vou falar. Eu vou resumir em um versículo essa pregação. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando à igreja de Balneário Camboriú. Faremos proeza, amém? Gênesis 14, 14. Já vou encerrar, eu prometo. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua... Preste atenção. 50 nações não é para multidão. 50 nações não é para servo. 50 nações não é para simpatizante. 50 nações não é para amigo. 50 nações não é para colega. 50 nações é para os nascidos em casa. Deixa Deus fazer você nascer hoje. Se converta em filho. Preste atenção. Dentro da paternidade espiritual, existe aqueles que o pastor gera desde o começo, mas dentro da paternidade também existe o espírito de adoção. E filho adotivo é tão filho quanto filho nascido. Deus precisa eliminar o espírito de orfandade do teu coração. Você precisa parar de rejeitar a autoridade. Você precisa parar de ter medo da autoridade. Você precisa parar de resistir à autoridade. Você está só fazendo dano a você mesmo. Eu estou aqui nesse sábado fazendo um chamado hoje. Estou chamando você para ser filho espiritual dessa casa, para você se batizar de novo no teu coração, na tua mente, dizer: eu vou me submeter, eu vou mergulhar nessas águas, eu vou ser das 50 nações.